Sextas-feiras às 4 da tarde. Estamos na sala da minha colega Maxine, poltronas com saias, madeira envelhecida, tecidos vintage e suaves tons creme. Hoje, é a minha vez de apresentar um caso no grupo de aconselhamento, e quero falar sobre uma paciente que parece que não estou ajudando. É por causa dela? Por minha causa? Estou aqui para descobrir isso. Becca tem 30 anos, e me procurou há um ano por causa de uma dificuldade em sua vida social. Ela se saía bem no trabalho, mas se sentia magoada por ser excluída pelos colegas, que nunca a convidavam para ir almoçar com eles ou tomar um drink. Enquanto isso, ela tinha namorado uma série de homens que no início pareciam empolgados, mas rompiam depois de 2 meses. O problema era ela? Eram eles? Tinha vindo à terapia para descobrir isso. Essa não é a primeira vez que menciono Rebecca em uma sexta-feira às 4 da tarde, quando nosso grupo semanal se encontra. Embora não seja uma exigência, os grupos de aconselhamento são uma constante na vida de muitos terapeutas. Trabalhando a sós, não temos o benefício da contribuição de outros, quer seja através de um elogio por um trabalho bem feito, ou feedbacks de como fazer melhor. Aqui analisamos não apenas nossos pacientes, mas nós mesmos em relação a eles. Em nosso grupo, Andrea pode me dizer, aquele paciente lembra seu irmão. É por isso que você está reagindo assim. Posso ajudar Ian a lidar com seus sentimentos em relação à paciente que começa suas sessões narrando seu horóscopo. Não suporto essa bobagem de merda, ele diz. O grupo de aconselhamento é um sistema imperfeito, mas valioso, de checagens e comparações para assegurar que estamos mantendo a objetividade, concentrando-nos em temas importantes, e não deixando de perceber coisas óbvias no tratamento. É preciso reconhecer que também há brincadeiras e provocações nessas tardes de sexta-feira, geralmente com comida e vinho. É o mesmo dilema, digo ao grupo, Maxine, Andrea, Claire e Ian, nosso único homem. Todo mundo tem pontos cegos, acrescento, mas o que é notável em Becca é que ela parece ter muito pouca curiosidade sobre si mesma. Os membros do grupo concordam. Muitas pessoas começam a terapia mais curiosas em relação a outras pessoas do que a si mesmas. Por que meu marido faz isso? Mas a cada conversa, salpicamos sementes de curiosidade, porque a terapia não pode ajudar pessoas que não sejam curiosas sobre si mesmas. A certa altura, posso até dizer algo como por que será que pareço ter mais curiosidade sobre você do que você em relação a si mesma, e vejo o que o paciente faz com isso. A maioria começa a ficar curiosa com a minha pergunta, mas Becca não. Respiro fundo e continuo. Ela não está satisfeita com o que estou fazendo, não evoluí, e em vez de procurar outra pessoa, vem toda semana, quase que para mostrar que está certa e eu, errada. Maxine, que clínica há 30 anos e é a matriarca do grupo, gira o vinho em sua taça. Por que você continua atendendo a? Reflito sobre isso, enquanto corto um pedaço de queijo da tábua. Na verdade, todas as ideias que o grupo ofereceu nos últimos meses foram inúteis. Se, por exemplo, eu perguntava a Becca por que ela estava chorando, ela retrucava, é por isso que estou aqui. Se soubesse o que está acontecendo, não precisaria estar aqui. Quando eu falava sobre o que estava acontecendo entre nós no momento, sua decepção em relação a mim, sua sensação de não ser compreendida, sua percepção de eu não estar ajudando, ela saía pela tangente dizendo como aquele tipo de impasse só acontecia comigo, e com mais ninguém. Quando eu tentava manter a conversa focada em nós, sentia-se acusada de alguma coisa, ou criticada. Ela ficava brava. Quando eu tentava falar sobre isso, ela se fechava. Quando eu especulava se o seu recolhimento seria uma maneira de se esquivar do que eu tinha a dizer por medo de se machucar, ela repetia que eu estava equivocada. Se eu perguntava por que ela continuava me procurando mesmo se sentindo tão incompreendida, ela dizia que eu a estava abandonando e queria que ela fosse embora, exatamente como seus namorados e seus colegas de trabalho. Quando tentava ajudá-la a refletir sobre o motivo de essas pessoas afastarem-se dela, dizia que os namorados tinham fobia a compromissos, e seus colegas de trabalho eram snobs. Em geral, o que acontece entre terapeuta e paciente também acontece entre o paciente e as pessoas do mundo externo, e é no lugar protegido da sala de terapia que o paciente pode começar a entender o motivo. E, se a dança entre terapeuta e paciente não espelha o que acontece nos relacionamentos externos do paciente é, na maioria das vezes, porque ele não possui nenhum relacionamento profundo, exatamente por esse motivo. É fácil ter relacionamentos leves num nível superficial. Parecia que Becca estava reencenando comigo e com todos os outros uma versão do seu relacionamento com seus pais, mas ela também não estava disposta a discutir isso. É claro que há momentos em que algo não vai bem entre o terapeuta e o paciente, quando a contratransferência do terapeuta atrapalha. Um sinal, ter sentimentos negativos em relação ao paciente. Becca realmente me irrita, digo ao grupo. Mas é por me lembrar alguém do meu passado, ou por ser genuinamente difícil interagir com ela. Os terapeutas usam 3 fontes de informação quando trabalham com os pacientes: o que os pacientes dizem, o que fazem, e como nos sentimos quando estamos sentados com eles. Às vezes um paciente estará, basicamente, usando um cartaz pendurado no pescoço que diz, eu te faço lembrar sua mãe. Mas, como um supervisor insistiu conosco durante o treinamento, o que vocês sentem como receptores em um encontro com um paciente é real, usem isso. Nossa experiência com essa pessoa é importante porque, provavelmente, estamos sentindo algo muito parecido com o que todos os participantes da vida desse paciente sentem. Saber isso me ajudou a sentir empatia por Becca, a ver como suas dificuldades são intensas. O falecido repórter Alex Chisholm acreditava que toda pessoa possui uma história épica que se situa em algum ponto do emaranhado do fardo e do desejo do sujeito. Mas eu não conseguia chegar lá com Becca. Sentia-me cada vez mais cansada em nossas sessões, não pelo esforço mental, mas por tédio. Tinha o cuidado de comer chocolate e fazer polichinelo antes de ela chegar, para me manter acordada. Acabei mudando sua sessão do final de tarde para o primeiro atendimento da manhã. No entanto, assim que ela se sentava, instalava-se o tédio e sentia-me impotente para ajudá-la. Ela precisa fazer com que você se sinta incompetente para se sentir mais poderosa, Claire, uma analista requisitada, diz hoje. Se você fracassar, ela não precisa se sentir tão fracassada. Talvez Claire esteja certa. Os pacientes mais difíceis não são aqueles como John, pessoas que estão mudando, mas não parecem perceber. Os pacientes mais difíceis são aqueles como Becca, que continuam vindo, mas não mudam.
Recentemente, Becca tinha começado um novo namoro com um sujeito chamado Wade, e na semana passada ela me contou uma discussão que tiveram. Wade tinha reparado que Becca parecia reclamar um bocado sobre os amigos dela. Se você se sente tão mal com eles, por que continua amiga deles? Becca não conseguiu acreditar na reação de Wade. Ele não entendia que ela só estava desabafando? Que ela queria conversar com ele a respeito, e não ser silenciada. As semelhanças aqui pareciam óbvias. Perguntei a Becca se ela só estava tentando desabafar comigo e se, como com as amigas, via alguma importância no nosso relacionamento, ainda que, algumas vezes, se sentisse frustrada. Não, Becca respondeu, e mais uma vez eu tinha entendido errado. Ela estava ali para falar sobre Wade. Ela não percebia que o tinha silenciado, do mesmo jeito que tinha me silenciado, o que fez com que tivesse a sensação de ela mesma ter sido silenciada. Não estava disposta a olhar para o que fazia, tornando difícil para as pessoas lhe darem o que queria. Embora tivesse me procurado querendo mudar aspectos da sua vida, não parecia aberta para realmente mudar. Estava empacada em uma discussão histórica, anterior à terapia. E exatamente como Becca tinha suas limitações, eu também tinha as minhas. Todo terapeuta que conheço depara-se com as suas. Maxine torna a perguntar por que continuo atendendo Becca. Ela observa que já tentei tudo o que sei graças à minha formação e à minha experiência, tudo o que reuni a partir das discussões dos terapeutas no meu grupo de aconselhamento, e Becca não progride. Não quero que ela se sinta abandonada emocionalmente, digo. Ela já se sente abandonada emocionalmente, Maxine diz. Por todos em sua vida, inclusive você. Certo, respondo, mas tenho medo de que, se encerrar a terapia com ela, isso vá consolidar sua crença de que ninguém possa ajudá-la. Andrea ergue as sobrancelhas. O quê? Pergunto. Você não precisa provar sua competência para Becca, ela diz. Sei disso. É com ela que estou preocupada. Ian tosse forte, depois finge engasgar. Todo o grupo estoura na risada. Ok, pode ser que vocês tenham razão. Coloco um pouco de queijo em uma bolacha salgada. É como uma outra paciente minha, que está se relacionando com um sujeito que não a trata muito bem, e ela não desiste, porque, de alguma maneira, quer provar a ele que merece ser mais bem tratada. Ela jamais vai provar isso a ele, mas não vai deixar de tentar. Você precisa desistir da luta, Andrea diz. Nunca rompi com um paciente, digo. Os rompimentos são horrorosos, Claire diz, jogando algumas uvas na boca. Mas seríamos negligentes se não fizéssemos isso. Um aham coletivo enche a sala. Ian observa sacudindo a cabeça. Vocês todas vão querer me matar por isso. Ian é famoso no grupo por fazer generalizações sobre homens e mulheres. Mas o negócio é o seguinte, as mulheres aguentam mais merda do que os homens. Se uma namorada não está tratando bem um sujeito, para ele é mais fácil ir embora. Se uma paciente não está se beneficiando do que tenho a oferecer e não tenho dúvida de estar fazendo o meu melhor, mas nada tem funcionado, eu desisto. Dirigimos-lhe nossa conhecida encarada. As mulheres são tão boas em abrir mão quanto os homens, mas também sabemos que pode haver uma ponta de verdade nisso. Ao rompimento, Maxine diz, erguendo o copo. Brindamos, mas não de um jeito alegre. É penoso quando um paciente investe esperança em você e, no fim, você sabe que não correspondeu. Nessas casos, resta a você uma pergunta. Se eu tivesse feito algo diferente, se tivesse descoberto a solução a tempo, teria ajudado? A resposta que você se dá é, provavelmente. Independentemente do que meu grupo de aconselhamento diga, não consegui chegar até Becca da maneira certa, e nesse sentido fracassei com ela. A terapia é um trabalho puxado, e não apenas para o terapeuta. Isso acontece porque a responsabilidade pela mudança encontra-se diretamente com o paciente. Se você espera uma hora de um balançar de cabeça compreensivo, veio ao lugar errado. Os terapeutas serão solidários, mas nosso apoio é para o seu crescimento, não para sua opinião negativa sobre seu companheiro. Nosso papel é entender a sua perspectiva, mas não necessariamente endossá-la. Na terapia, o requisito é que você seja tanto responsável, quanto vulnerável. Em vez de encaminharmos a pessoa diretamente para o cerne do problema, cutucamos para que ela chegue lá sozinha, porque as verdades mais poderosas, aquelas que as pessoas levam mais a sério, são as que elas descobrem pouco a pouco, por conta própria. No contrato terapêutico está implícita a disposição do paciente para tolerar desconforto, porque, para que o processo funcione, é inevitável que haja algum desconforto. Ou, como disse Maxine uma sexta-feira à tarde, não faço terapia do tipo, é isso aí, garota. Pode parecer um contrassenso, mas a terapia funciona melhor quando a pessoa começa a melhorar, quando se sente menos deprimida ou ansiosa, ou quando a crise já passou. Então, elas passam a ser menos reativas, mais presentes, mais capazes de participar do trabalho. Infelizmente, às vezes as pessoas vão embora assim que seus sintomas são suspensos, sem perceber, ou talvez percebendo bem demais, que o trabalho está apenas começando, e que ficar exigirá que trabalhem ainda com mais afinco. Uma vez, no final de uma sessão com Wendell, eu lhe disse que, às vezes, nos dias em que eu ia embora mais nervosa do que tinha chegado, arremessada no mundo, tendo muito mais a dizer, retendo tantos sentimentos dolorosos, eu odiava a terapia. A maioria das coisas que valem a pena ser feitas são difíceis, ele retrucou. Disse isso não de uma maneira simplista, mas num tom e com uma expressão que me levou a pensar que falava por experiência própria. Acrescentou que, embora todos queiram sair de cada sessão sentindo-se melhor, eu, mais do que ninguém, deveria saber que nem sempre é assim que a terapia funciona. Se quisesse me sentir melhor a curto prazo, ele disse, poderia comer uma fatia de bolo ou ter um orgasmo. Mas seu trabalho não era de gratificação a curto prazo. Nem o meu, acrescentou. Só que o meu era, sim, e enquanto paciente. O que torna a terapia um desafio é que ela exige que as pessoas se enxerguem de maneiras que, normalmente, escolhem não se enxergar. Um terapeuta vai segurar o espelho da maneira mais compassiva possível, mas cabe ao paciente dar uma boa olhada naquele reflexo, encará-lo e dizer, ah, não é interessante? E agora, o que acontece, em vez de dar as costas? Decido seguir a orientação do meu grupo de aconselhamento e encerrar minhas sessões com Becca. Depois disso, sinto-me igualmente decepcionada e liberta. Quando comento isso com Wendell, em minha sessão seguinte, ele diz que sabe exatamente qual era a sensação de estar com ela. Você tem pacientes assim?
Pergunto. Tenho, ele diz, e sorri largamente, sustentando meu olhar. Leva um minuto, mas então entendo, ele está se referindo a mim. Credo. Será que ele também faz polichinelo ou engole cafeína antes das nossas sessões? Muitos pacientes especulam se nos entediam com o que lhes parece uma vida comum, mas eles não são nem um pouco enfadonhos. Os que nos dão tédio são os que não compartilham suas vidas, que sorriem durante as sessões ou desandam a contar, o tempo todo, histórias aparentemente sem sentido e repetitivas, fazendo-nos quebrar a cabeça. Por que ela está me contando isso? Que significado tem para ela? Pessoas excessivamente enfadonhas desejam manter-nos à distância. Foi o que fiz com Wendell, ao falar incessantemente sobre o namorado. Ele não consegue chegar até mim, porque não permito que chegue. E agora, ele está expondo isto. Estou fazendo com ele o que eu e o namorado fizemos um com o outro, e, no fim das contas, não sou tão diferente de Becca. Estou lhe dizendo isso como um convite, Wendell diz, e penso em quantos convites feitos por mim Becca recusou. Não quero fazer isso com Wendell. Se não conseguir ajudar Becca, talvez ela consiga me ajudar. O que sonhamos. Certo dia, uma mulher de 24 anos que eu estava atendendo havia alguns meses, contou-me seu sonho da noite anterior. Estou no shopping, Holly começou, e dou de cara com essa moça, Lisa, que era péssima comigo no ensino médio. Ela não me provocava diretamente, como algumas meninas faziam. Apenas me ignorava completamente. Isso não seria um problema, só que, quando eu a encontrava fora da escola, ela fingia não fazer ideia de quem eu era. Uma loucura, porque estivemos na mesma escola por 3 anos, e assistimos a várias aulas juntas. Em todo caso, ela morava a um quarteirão de distância de mim, então eu dava de cara com ela muitas vezes, e sabe como é, lá pelo bairro, e eu tinha que fingir que não a tinha visto, porque se dissesse oi, acenasse, ou mostrasse de alguma forma que a conhecia, ela franzia a testa, e me olhava como se tentasse me situar, sem conseguir. E então dizia, numa voz falsamente doce, me desculpe, mas te conheço? Ou, se eu tivesse sorte, isso é muito constrangedor, mas como é o seu nome, mesmo? A voz de Holly falseou por um segundo, depois ela continuou. Então no sonho, estou no shopping e Lisa está lá. Já não estou na escola, e pareço diferente. Estou magra, perfeitamente vestida, cabelo seco com escova. Percorro algumas roupas numa arara, quando Lisa chega para dar uma olhada na mesma arara e começa a bater papo sobre as peças, do jeito que você faria com uma estranha. No começo, fico irritada, tipo, lá vamos nós de novo. Ela continua fingindo não me reconhecer. Só que, então, percebo que agora é real, ela não me reconhece, porque estou com uma aparência ótima. Holly mexeu-se no sofá, cobrindo-se com o cobertor. Conversamos no passado sobre como ela usa aquele cobertor para cobrir seu corpo, esconder seu tamanho. Então, faço-me de inocente, e começamos a conversar sobre as roupas, e onde trabalhamos, e enquanto falo, vejo esse olhar de reconhecimento surgir no seu rosto. É como se ela tentasse conciliar a imagem que tinha de mim no 3º ano, e cheia de espinhas, gorda, cabelo crespo, comigo agora. Vejo seu cérebro ligando os pontos, e então ela diz, ai, meu Deus. Holly. Nós frequentamos a mesma escola. Agora, Holly começou a rir. Era alta e chamativa, com longos cabelos castanhos e olhos da cor de um mar tropical, e continuava uns bons 20 quilos acima do peso. Então, ela continuou, franzo a testa e digo, com a mesma voz falsamente doce que ela costumava usar comigo, espere, sinto muito, eu te conheço? E ela responde, claro que sim, sou a Lisa. Tivemos aula de geometria, francês e história antiga juntas. Lembra-se da aula da senhora Riat? E eu digo, eu tive aula com a senhora Riat, mas, puxa, não me lembro de você. Você estava naquela classe? E ela diz, Holly. A gente morava a um quarteirão de distância uma da outra. Eu costumava te ver no cinema, e na loja de iogurte, e naquela vez, na Victoria's Secrets, perto do provador. Holly ri mais um pouco. Ela está entregando totalmente que me reconheceu todas aquelas vezes, mas digo, uau, que esquisito. Não me lembro de você, mas é bom te ver. Então, meu celular toca, e é o namorado dela do tempo do ensino médio, dizendo para eu me apressar, vamos chegar atrasados ao cinema. Assim, dirijo a ela aquele sorriso condescendente que ela costumava me dar, e vou embora, deixando-a se sentindo como eu me sentia na época da escola. É aí que percebo que o celular tocando é, na verdade, meu despertador, e tudo era um sonho. Mais tarde, Holly chamaria isso seu sonho de justiça poética, mas para mim não passou de um tema comum que surge em terapia, e não apenas em sonhos, o tema da exclusão. Trata-se do medo de sermos deixados de lado, ignorados, evitados, e terminarmos mal amados e sós. Carl Jung cunhou o termo inconsciente coletivo para se referir à parte da mente que conserva uma lembrança ancestral, ou vivência o que é comum a toda a humanidade. Enquanto Freud interpretava sonhos no nível objetivo, ou seja, o modo como o conteúdo do sonho relacionava-se, na vida real, com quem sonhava, a seleção de personagens, as situações específicas, na psicologia junguiana, os sonhos são interpretados no nível subjetivo, ou seja, como eles se relacionam com temas comuns em nosso inconsciente coletivo. Não é de se surpreender que frequentemente sonhemos com nossos medos. Temos muitos deles. Do que temos medo? Temos medo de nos machucarmos, de sermos humilhados, do fracasso e do sucesso. Medo de ficar sozinhos, e de estabelecer uma ligação. Medo de escutar o que nossos corações nos dizem, de ser infelizes e de ser felizes demais. Nesses sonhos, inevitavelmente, somos punidos por nossa alegria. Medo de não ter a aprovação dos nossos pais, e de nos aceitar como realmente somos. Medo de uma saúde ruim, e de uma boa sorte. Medo da nossa inveja e de possuir em excesso. Medo de ter esperança em relação a coisas que podemos não conseguir. Temos medo de mudança, e de não mudar. Medo de que algo aconteça a nossos filhos, a nosso trabalho. Medo de não ter controle, e do nosso próprio poder. Temos medo da brevidade da nossa vida, e da duração da nossa morte. Temos medo de que, depois de mortos, não façamos falta. Medo de ser responsáveis por nossas próprias vidas. Às vezes leva-se um tempo para admitirmos nossos próprios medos, principalmente para nós mesmos. Notei que os sonhos podem ser um precursor da autoconfissão, uma espécie de pré-confissão.
Algo que se acha enterrado é trazido mais para a superfície, mas não em sua inteireza. Uma paciente sonha que está deitada na cama, abraçada à sua companheira de quarto. De início, ela acha que se trata da forte amizade entre elas, mas depois percebe que se sente atraída por mulheres. Um homem tem um sonho recorrente de que é pego em alta velocidade na via expressa. Após um ano tendo esse sonho, começa a refletir que décadas de sonegação de impostos, de se colocar acima das regras, poderiam trazer-lhe consequências ruins. Depois de frequentar o consultório de Wendell por alguns meses, o sonho da minha paciente sobre sua colega de escola infiltra-se no meu. Estou no shopping, dando uma olhada numa área de vestidos, quando o namorado aparece ao meu lado. Aparentemente, está procurando um presente de aniversário para sua nova namorada. Ah, quantos anos? Pergunto no sonho. 50, ele diz. A princípio fico aliviada da maneira mais mesquinha, ela não apenas não é o clichê de 25 anos, como é, na verdade, mais velha do que eu. Faz sentido. O namorado não queria crianças na casa, e ela é velha o bastante para ter filhos na faculdade. O namorado e eu estamos tendo uma conversa simpática, amigável, inócua, até eu dar uma olhada no meu reflexo no espelho, ao lado da arara. É então que vejo que sou, de fato, uma velha senhora, no fim da casa dos 70, talvez 80. Acontece que a namorada de 50 anos do namorado é, na verdade, décadas mais nova do que eu. Você chegou a escrever o seu livro? O namorado pergunta. Que livro? Digo, vendo meus lábios enrugados como ameixas secas mexerem-se no espelho. O livro sobre a sua morte, ele responde, naturalmente. E então, meu despertador toca. O dia todo, enquanto escuto os sonhos de outros pacientes, não paro de pensar no meu. Esse sonho me assombra. Assombra por ser minha pré-confissão. 20, a primeira confissão. Deixe-me ficar na defensiva por um minuto. Veja, quando contei a Wendell que tudo estava ótimo até o rompimento, estava dizendo a absoluta verdade. Ou melhor, a verdade como eu a via, o que equivale a dizer a verdade que eu queria ver. E agora me deixe remover a defesa, eu estava mentindo. Uma coisa que não contei a Wendell é que se espera que eu esteja escrevendo um livro, e que ele não vai indo muito bem. Por não vai indo muito bem, quero dizer que não o tenho escrito de fato. Isso não seria um problema se eu não estivesse sob contrato e, sendo assim, obrigada a produzir um livro ou devolver o adiantamento que já não tenho na minha conta bancária. Bom, isso continuaria sendo um problema mesmo que pudesse devolver o dinheiro, porque além de ser terapeuta, sou escritora não se trata apenas do que eu faço, mas quem eu sou, e se não consigo escrever, fica faltando uma parte crucial em mim. E se eu não entregar esse livro, minha agente diz que não terei a chance de escrever outro. Não é que eu não tenha conseguido escrever de jeito nenhum. Na verdade, durante o tempo em que eu deveria estar escrevendo meu livro, estava elaborando meios fabulosamente espirituosos e sedutores para o namorado, dizendo o tempo todo a amigos e familiares, e até a ele, que estava ocupada escrevendo o livro. Eu era como o jogador enrustido que, toda manhã, se veste para ir trabalhar, despede-se da família com um beijo e dirige até o cassino, em vez de ir para o escritório. Andei pretendendo falar sobre essa situação com Wendell, mas estive tão focada em superar o rompimento que não tive chance. Obviamente, isso também é uma grande mentira. Não contei a Wendell sobre o livro que não estou escrevendo porque toda vez que penso nisso, fico tomada de pânico, medo, arrependimento e vergonha. Sempre que a situação me vem à cabeça, o que acontece constantemente, como diz Fitzgerald, numa noite realmente sombria da alma, são sempre 3 da manhã, dia após dia, meu estômago contrai, me sinto paralisada. Então, questiono cada decisão ruim que tomei em várias encruzilhadas da estrada, porque estou convencida de que me encontro nessa situação atual por causa do que se classifica como uma das piores decisões da minha vida. Talvez você esteja pensando, jura? Você teve sorte o bastante de conseguir um contrato para um livro, e agora não está escrevendo o livro? Af. Experimente trabalhar 12 horas por dia em uma fábrica, pelo amor de Deus. Entendo que isso passe pela sua cabeça. Ou seja, quem eu penso que sou, Elizabeth Gilbert no começo de comer, rezar, amar, quando está chorando no chão do banheiro, enquanto pensa em deixar o marido que a ama. Gretchen Rubin em Projeto Felicidade, que tem um marido bonitão e amoroso, as filhas saudáveis, e mais dinheiro do que a maioria das pessoas jamais verá, mas ainda assim tem aquela sensação insistente de que algo esteja faltando? O que me faz lembrar, esqueci um detalhe importante sobre o livro que não estou escrevendo. O tópico? Felicidade. Não ignoro a ironia, o livro sobre felicidade tem me deixado miserável. Antes de mais nada, eu jamais deveria estar escrevendo um livro sobre felicidade, e não apenas por ter andado deprimida, se é que a teoria de Wendell de estar lamentando algo mais importante faça sentido. Quando tomei a decisão de escrever um livro, tinha aberto, havia pouco, meu consultório particular, e acabado de escrever um artigo de capa para a Atlantic, chamado Como Levar Seu Filho à Terapia, porque nossa obsessão pela felicidade dos nossos filhos pode estar condenando-os a serem adultos infelizes, o qual, na época, foi o artigo com mais retorno nos mais de 100 anos de história da revista. Falei sobre ele em rede nacional de televisão e rádio, a mídia ao redor do mundo procurou-me para entrevistas, e da noite para o dia, passei a ser especialista em parentalidade. Logo em seguida, os editores queriam a versão em livro de como levar seu filho à terapia. Quando digo queriam, quero dizer que eles me propuseram, não sei de que outro jeito dizer isso, uma soma estonteante de dinheiro. Era o tipo de quantia com a qual uma mãe solteira como eu só podia sonhar, o tipo de quantia que proporcionaria à nossa família, de um único provedor, um respiro financeiro por um bom tempo. Um livro como esse teria levado a palestras, as quais gosto de ministrar, em escolas pelo país e a um fluxo regular de pacientes, o que teria ajudado, já que eu estava começando. O artigo foi até considerado para uma série televisiva, que poderia ter sido feita, caso houvesse um best-seller para acompanhá-la. Mas quando tive a oportunidade de escrever a versão em livro de como levar seu filho à terapia, um livro que poderia, potencialmente, mudar todo cenário do meu futuro financeiro e profissional, eu disse, com uma surpreendente falta de previsibilidade, muito obrigada, é muita gentileza, mas prefiro não aceitar. Eu não tinha tido um AVC. Simplesmente disse não. Disse não porque parecia haver algo de errado naquilo.
Sobretudo, eu não achava que o mundo precisava de outro livro supervisionando a parentalidade. Dezenas de livros inteligentes e sensíveis já tinham tratado da parentalidade excessiva por todos os ângulos concebíveis. Afinal de contas, há 200 anos o filósofo Johann Wolfgang von Goethe sintetizou esse sentimento. Um número enorme de pais e mães dificultam a vida para os filhos tentando, com um excesso de cuidado, facilitá-la para eles. Mesmo na história recente, 2003, para ser exata, um dos primeiros livros modernos sobre parentalidade excessiva, adequadamente intitulado Preocupados o Tempo Todo, colocou-a da seguinte maneira: as regras fundamentais para uma boa parentalidade, moderação, empatia e adequação de temperamento com o filho, são simples e não propensas a serem aperfeiçoadas pelas últimas descobertas científicas. Eu mesma, como mãe, não estou imune à ansiedade parental. Na verdade, escrevi meu artigo original com a esperança de que ele fosse útil para pais do mesmo modo que uma sessão de terapia poderia ser. Mas se extraísse um livro dali para alcançar popularidade comercial e me juntar às hordas de especialistas do Instagram, acreditava que me tornaria parte do problema. O que os pais precisavam, a meu ver, não era de mais um livro sobre como deveriam se acalmar e fazer uma pausa. O que precisavam era de um verdadeiro afastamento da enxurrada de livros sobre parentalidade. Mais tarde, a revista The New Yorker apresentou uma peça de humor sobre a proliferação de informações sobre parentalidade, dizendo que a essa altura, outro livro seria simplesmente cruel. Muito semelhante a Bartleby, o escrevente, e com resultados igualmente trágicos, eu disse: prefiro não fazer. Depois, passei vários anos seguintes observando mais e mais livros sobre parentalidade excessiva chegarem ao mercado, e me castigando com uma carga circular de perguntas autotorturantes. Teria sido eu uma adulta responsável, rejeitando aquela quantia de dinheiro? Tinha terminado, recentemente, um estágio não remunerado, tinha empréstimos da faculdade a serem pagos, e era a única provedora da minha família, porque não poderia simplesmente escrever rápido o livro sobre parentalidade, colher os frutos profissionais e financeiros e seguir meu caminho feliz? Afinal de contas, quantas pessoas tinham o luxo de trabalhar apenas com o que mais lhes interessava? O arrependimento que senti por não ter feito o livro era agravado pelo fato de continuar a receber, semanalmente, correspondência de leitores e perguntas em palestras sobre o artigo Como Levar Seu Filho à Terapia. Vai sair um livro? Era o que me perguntavam frequentemente. Não, eu queria responder, porque sou uma idiota. Eu realmente me sentia uma idiota, porque com a intenção de não me vender e faturar em cima da loucura da parentalidade, concordei, em vez disso, em escrever o livro, agora temido e causador de depressão, sobre a felicidade. Para equilibrar o orçamento no começo do consultório, eu ainda tinha que escrever um livro, e na época pensei que poderia oferecer um serviço aos leitores. Em vez de mostrar o quanto nós, pais, estávamos nos esforçando demais para fazer nossos filhos felizes, eu mostraria o quanto estávamos nos esforçando demais para fazer a nós mesmos felizes. A ideia parecia mais próxima do meu coração, mas sempre que eu me sentava para escrever, sentia-me tão desconectada do assunto quanto da supervisão parental. A pesquisa não refletia, não poderia refletir, as sutilezas que eu estava vendo na sala de terapia. Alguns cientistas tinham chegado a apresentar uma complexa equação matemática para predizer a felicidade, baseada na premissa de que a felicidade deriva não do quanto as coisas transcorrem bem, mas se elas vão melhor do que o esperado. A aparência é esta. Felicidade, T, igual W0 mais W1TJCRJ mais W2TJEVJ mais W3TJRPE. J igual 1 J igual 1 J igual 1. Tudo reduzindo-se a felicidade equivale à realidade menos às expectativas. Aparentemente, é possível fazer as pessoas felizes dando-lhes más notícias e depois desdizendo-as, o que, pessoalmente, só me deixaria furiosa. Ainda assim, eu sabia que poderia reunir alguns estudos interessantes, mas senti que estaria ficando apenas na superfície de alguma outra coisa que queria dizer, mas não conseguia determinar. E na minha nova carreira, e, de maneira geral, na minha vida, ficar na superfície já não parecia satisfatório. É impossível passar por uma formação psicoterapêutica e não sair mudada de alguma maneira, não passar a se orientar, mesmo sem notar, para o cerne. Disse comigo mesma que não tinha importância. Simplesmente escreva o livro e fique livre disso. Eu já tinha estragado as coisas com o livro sobre parentalidade, não poderia estragar também o livro sobre felicidade. E, no entanto, dia após dia, não conseguia me levar a escrever-lo. Exatamente como não conseguia me levar a escrever o livro sobre parentalidade. Como tinha, de novo, chegado a esse ponto? Na faculdade, costumávamos assistir a sessões de terapia através de espelhos falsos e, às vezes, quando eu me sentava para escrever o livro sobre felicidade, pensava sobre um paciente de 35 anos, que tinha observado. Ele tinha procurado terapia porque amava demais a esposa, sentia-se atraído por ela, mas não conseguia deixar de traí-la. Nem ele, nem a esposa entendiam como seu comportamento poderia estar tão em desacordo com o que ele acreditava querer: confiança, estabilidade, intimidade. Em sua sessão, ele explicou que detestava a turbulência que o fato de ser infiel provocava em sua esposa e em seu casamento, e sabia que não era o marido ou o pai que queria ser. Falou por um tempo em como queria, desesperadamente, parar de trair, e como não fazia ideia do motivo de continuar fazendo-o. O terapeuta explicou que, com frequência, diferentes partes do nosso íntimo querem coisas distintas, e se silenciamos as partes que consideramos inaceitáveis, elas encontrarão outras maneiras de se fazerem escutar. Ele pediu ao sujeito que se sentasse em uma outra cadeira, do outro lado da sala, e visse o que acontecia quando a parte nele que escolhia trair não era posta de lado, mas ganhava o direito de se pronunciar. No início, o pobre sujeito ficou perdido, mas gradualmente começou a dar voz ao seu eu escondido, a parte que incitava o marido amoroso e irresponsável a assumir um comportamento autodestrutivo. Ficou dividido entre esses dois aspectos de si mesmo, exatamente como eu estava dividida entre a parte de mim que queria prover para minha família, e a parte de mim que queria fazer algo significativo, algo que tocasse minha alma e, com sorte, também a de outras pessoas. O namorado entrou em cena bem a tempo de me distrair dessa batalha interna, e depois que ele se foi, preenchi o vazio espionando-o pelo Google, quando deveria estar escrevendo.
Muitos dos nossos comportamentos destrutivos nascem de um vazio emocional, que clama por algo que o preencha. Mas agora que o Wendell e eu tínhamos conversado sobre parar de bisbilhotar o namorado pelo Google, sinto-me responsável. Não tenho desculpa para não me sentar e escrever esse livro sobre felicidade que causa tormento. Ou, pelo menos, contar a Wendell a verdade sobre o caos em que estou metida. Terapia com camisinha. Ei, sou eu, ouço, enquanto escuto minhas mensagens de voz entre as sessões. Meu estômago dá um tranco, é o namorado. Apesar de fazer 3 meses desde a última vez que conversamos, na mesma hora sua voz me leva de volta no tempo, como escutar uma música do passado. Mas, conforme a mensagem prossegue, percebo que não é o namorado, porque a. O namorado não ligaria no número do meu consultório, e b. O namorado não trabalha num programa de TV. Esse eu é John. Estranhamente, o namorado e John têm vozes parecidas, graves e baixas, e não é a primeira vez que um paciente liga para o meu consultório sem deixar nome. Ele faz isso como se fosse meu único paciente, ou o único eu na minha vida. Até pacientes suicidas deixam seus nomes. Nunca recebi um ei, sou eu. Você me disse para ligar se eu estivesse com vontade de me matar. John diz, na mensagem, que não vai poder vir à sessão hoje, porque está preso no estúdio, então vai ter que ser por Skype mesmo. Ele me dá seu identificador do Skype, depois diz, falo com você às 3 horas. Noto que ele não pergunta se podemos falar por Skype, nem se faço sessões por Skype, para começo de conversa. Simplesmente presume que ela acontecerá, porque é assim que o mundo funciona para ele. E embora eu use o Skype com pacientes sob certas circunstâncias, acho que com John é uma má ideia. Grande parte do que estou fazendo para ajudá-lo depende da nossa interação na sala. Diga o que quiser sobre as maravilhas da tecnologia, mas tela a tela é, como disse uma colega uma vez, igual fazer terapia usando camisinha. Não se trata apenas das palavras que as pessoas dizem, ou mesmo dos sinais corporais que os terapeutas percebem na pessoa, o pé balançando, o sutil repuxar do rosto, o tremor do lábio inferior, os olhos estreitando-se de raiva. Além de escutar e ver, existe algo menos tangível, mas igualmente importante, a energia na sala, o estar juntos. Você perde aquela dimensão indescritível quando não está compartilhando o mesmo espaço físico. Também existe a questão das panes. Certa vez, eu estava em uma sessão por Skype com uma paciente, que estava temporariamente na Ásia, e justo quando ela começou a chorar histericamente, o som saiu do ar. Eu só via sua boca se mexendo, mas ela não sabia que eu não conseguia escutar o que dizia. Antes que eu pudesse esclarecer isso, a conexão caiu por completo. Foram precisos 10 minutos para reiniciar o Skype, e a essa altura não apenas o momento tinha passado, como também nosso tempo havia se esgotado. Mando um rápido e-mail a John, propondo que remarquemos, mas ele digita uma mensagem de volta que parece um telegrama dos tempos modernos. Posso esperar. Urgente. PFVR, fico surpresa com o por favor, e ainda mais com o seu reconhecimento de precisar de ajuda urgente, de precisar de mim, em vez de me tratar como dispensável. Então, digo ok, a gente se fala por Skype às 3 horas. Deduzo que algo esteja acontecendo. Às 3 horas, abro o Skype e clico em chamada de vídeo, esperando encontrar John sentado a uma mesa, num escritório. Em vez disso, a ligação é iniciada e surge na tela o interior de uma casa conhecida. É conhecida para mim porque é um dos principais cenários de uma série de TV que o namorado e eu costumávamos maratonar, no meu sofá, com os braços e as pernas entrelaçados. Aqui, os câmeras e o pessoal da luz estão se movendo pelo local, e estou olhando para o interior de um quarto que já vi 1 milhão de vezes. O rosto de John aparece. Espere um segundo, é como ele me cumprimenta, e então seu rosto desaparece, e estou olhando para seus pés. Hoje, ele está usando uns tênis xadrez na última moda e parece estar andando para algum lugar, enquanto me carrega com ele. Presumivelmente, está buscando privacidade. Juntamente com seus tênis, vejo no chão fios elétricos grossos e escuto um alvoroço ao fundo. Então, o rosto de John reaparece. Tudo bem, ele diz. Estou pronto. Agora, há uma parede atrás dele, e ele começa a cochichar rapidamente. É a Margot e seu terapeuta idiota. Não sei como essa pessoa tem uma licença, mas ele está piorando as coisas, não melhorando. Ela deveria estar recebendo ajuda para a depressão, mas em vez disso está ficando mais nervosa comigo. Não sou disponível, não escuto, estou distante, eu a evito, esqueci alguma coisa da agenda. Te contei que ela criou uma agenda no Google, compartilhada, para garantir que eu não esqueça coisas que são importantes. Com a mão livre, John faz sinal de aspas no ar, ao dizer a palavra importante. Então, agora, estou ainda mais estressado. Por quê? Minha agenda está cheia de coisas da Margot, e já tenho um cronograma apertado. John já falou sobre isso comigo, então não tenho certeza de qual seja a urgência hoje. Inicialmente, ele tinha batalhado para que Margot fosse a um terapeuta, assim, ela pode reclamar com ele, mas depois que ela começou a ir, muitas vezes ele me contou que esse terapeuta idiota estava fazendo lavagem cerebral em sua esposa, e pondo ideias malucas em sua cabeça. Minha sensação é de que o terapeuta esteja ajudando Margot a ganhar mais clareza sobre o que ela deve ou não suportar, e que esse autoexame já vinha com muito atraso. Quero dizer, não deve ser fácil ser casada com John. Ao mesmo tempo, sinto empatia por ele, porque sua reação é comum. Sempre que uma pessoa em um sistema familiar começa a passar por mudanças, mesmo que sejam mudanças saudáveis e positivas, não é raro que os outros membros desse sistema façam todo o possível para manter o status quo e trazer as coisas de volta para a estabilidade. Se um alcoólatra para de beber, por exemplo, os membros da família, frequentemente de maneira inconsciente, sabotam a recuperação dessa pessoa, porque, a fim de recuperar a estabilidade do sistema, alguém precisa preencher o papel da pessoa perturbada. E quem é que quer esse papel? Às vezes, as pessoas até chegam a resistir a mudanças positivas em amigos. Por que você vai tanto à academia? Por que não pode ficar fora até tarde? Você não precisa dormir mais. Por que está batalhando tanto por aquela promoção? Você perdeu a graça. Se a esposa de John ficar menos deprimida, como é que ele pode manter seu papel como o saudável do casal? Se ela tentar se aproximar de uma maneira mais saudável, como ele pode preservar a distância confortável, manejada tão magistralmente todos esses anos?
Não me surpreende que John esteja tendo uma reação negativa à terapia de Margot. O terapeuta dela parece estar fazendo um bom trabalho. Então, John continua. Na noite passada, Margot me chamou para ir para a cama, e eu disse que estaria lá em 1 minuto. Tinha que responder a alguns e-mails. Normalmente, depois de uns 2 minutos, ela já estaria me pressionando. Por que você não vem para a cama? Porque está sempre trabalhando. Mas na noite passada, ela não fez nada disso. E fiquei perplexo. Jesus amado, acho que alguma coisa está finalmente funcionando. Na terapia dela, porque ela está percebendo que ficar me atormentando para eu ir para a cama não vai fazer com que eu vá mais rápido. Então, termino meus e-mails, mas quando chego ao quarto, Margot está dormindo. Seja como for, hoje de manhã, quando acordamos, ela disse: estou feliz que você tenha conseguido fazer seu trabalho, mas sinto sua falta. Sinto muito a sua falta. Só quero que você saiba que sinto a sua falta. John vira para a esquerda e agora escuto o que ele escuta, uma conversa que acontece próximo a ele sobre iluminação, e sem que ele diga uma palavra, estou novamente olhando para seus tênis, enquanto ele caminha. Quando vejo seu rosto surgir dessa vez, a parede atrás dele sumiu, e agora a estrela da produção está num segundo plano distante, no canto superior direito da minha tela, rindo com seu inimigo na série, juntamente com o par romântico que ele maltrata verbalmente no programa. Tenho certeza de que John é quem escreve esse personagem. Adoro esses atores, então, agora estou prestando atenção nos 3 pela minha tela, como se eu fosse uma daquelas pessoas por detrás das cordas nos Emmys, tentando conseguir dar uma olhada em uma celebridade. Só que esse não é o tapete vermelho, e vejo-os dar engoles em garrafas de água, enquanto batem papo no intervalo de cenas. Os paparazzi matariam por essa visão, penso, e é preciso uma enorme força de vontade para focar apenas em John. De qualquer modo, ele cochicha, eu sabia que era bom demais para ser verdade. Pensei que ela estivesse sendo compreensiva ontem à noite, mas é claro que a reclamação recomeçou logo de manhã. Então, eu disse, você sente a minha falta? Que tipo de sentimento de culpa é esse? Quer dizer, estou bem aqui, estou aqui todas as noites, sou 100% fiel, nunca traí, nem nunca vou trair. Proporciono uma vida boa, sou um pai presente. Até cuido do cachorro, porque Margot diz que detesta caminhar por aí com saquinhos plásticos de cocô. E quando não estou lá, estou trabalhando. Não é como se eu estivesse curtindo na praia, o dia todo. Então, digo para ela que posso largar meu trabalho e ela pode sentir menos a minha falta, porque vou ficar coçando o saco em casa, ou posso manter meu trabalho, e teremos um teto sobre a cabeça. Ele grita só 1 minuto, para alguém que não consigo ver e continua. E sabe o que ela fez, quando eu disse isso? Ela disse, bem a la Oprah, aqui ele faz uma imitação perfeita de Oprah, sei. Que você dá duro, e respeito isso, mas também sinto sua falta até quando você está aqui. Tento falar, mas John vai em frente. Nunca o vi tão agitado. Então, por um segundo fico aliviado, porque, normalmente, ela gritaria a essa altura, mas aí percebo o que acontece. Isso não parece nem um pouco com a Margot. Ela está tramando alguma coisa. E, como era de se esperar, ela diz, preciso muito que você escute isso. E eu digo, estou escutando, ok, não sou surdo. Vou tentar vir para a cama mais cedo, mas primeiro tenho que terminar meu trabalho. Mas aí ela fica com aquela expressão triste no rosto, como se fosse chorar, e isso me mata, porque não quero deixar ela triste. A última coisa que quero é decepcioná-la. Mas antes que eu possa dizer qualquer coisa, ela diz, preciso que você escute o quanto sinto sua falta, porque se você não escutar, não sei quanto tempo mais posso continuar dizendo isso a você. Então, eu digo, estamos ameaçando um ao outro, agora, e ela diz, não é uma ameaça, é a verdade. Os olhos de John ficam do tamanho de um pires, e sua mão livre projeta-se no ar, com a palma para cima, como se dissesse, dá para acreditar nessa merda? Eu não acho que ela de fato faria isso, ele continua, mas fiquei chocado porque nenhum de nós tinha ameaçado ir embora antes. Quando a gente se casou, sempre dissemos que não importava o quanto ficássemos bravos, nunca ameaçaríamos nos separar, e em 12 anos nunca fizemos isso. Ele olha para a direita. Tudo bem, Tommy, deixe-me dar uma olhada. John para de falar e, de repente, volta a olhar para os seus tênis. Quando ele termina com Tommy, começa a caminhar para algum lugar. 1 minuto depois, seu rosto aparece, está na frente de outra parede. John, digo, vamos dar um passo atrás. Em primeiro lugar, sei que você está nervoso com o que Margot disse. O que Margot disse? Nem foi ela. Foi seu terapeuta idiota agindo como seu ventríloco. Ela ama aquele cara. Fala dele o tempo todo, como se ele fosse a merda do seu guru. Provavelmente, ele serve alguma poção hipnótica na sala de espera, e por toda a cidade as mulheres estão se divorciando dos maridos por terem entrado na onda desse cara. Dei uma olhada na ficha dele, só para ver quais são suas credenciais, e, com certeza, algum comitê de terapeutas imbecis concedeu, e a licença. Wendell Bronson, um porra de um PhD, espere. Wendell Bronson? Margot está se consultando com o meu Wendell? O terapeuta idiota é o Wendell? Minha cabeça explode. Pergunto, em que lugar do sofá Margot escolheu se sentar em seu primeiro dia? Pergunto, se Wendell joga para ela caixas de lenços de papel, ou se ela se senta próximo bastante para alcançá-la sozinha. Pergunto, se já nos cruzamos na entrada ou na saída, a linda mulher chorosa da sala de espera. Pergunto, se alguma vez ela mencionou meu nome em sua própria terapia. John tem uma terapeuta horrorosa, Lori Gottlieb, que disse. Mas aí me lembro de que John está escondendo sua terapia de Margot, sou a puta que ele paga em dinheiro, e nesse momento estou tremendamente agradecida por essa circunstância. Não sei como lidar com essa informação, então faço o que os terapeutas aprendem a fazer quando estamos tendo uma reação complicada a alguma coisa e precisamos de mais tempo para entendê-la. Não faço nada, por um momento. Mais tarde, vou me aconselhar quanto a isso. Vamos focar na Margot por um segundo, digo, tanto para mim mesma, quanto para John. Acho doce o que ela disse. Ela deve te amar de verdade. Ah. Ela está ameaçando ir embora. Bom, vamos olhar para isso de um outro jeito, digo.
Já conversamos sobre a diferença que existe entre uma crítica e uma reclamação, que a primeira contém julgamento, enquanto a outra contém um pedido. Mas uma reclamação também pode ser um elogio não verbalizado. Sei que o que a Margot diz frequentemente parece uma série de reclamações, mas são reclamações ternas, porque dentro de cada uma, ela está lhe fazendo um elogio. A demonstração não é ideal, mas ela está dizendo que te ama, quer mais de você, sente sua falta, está pedindo para você chegar mais perto. E agora ela está dizendo que a experiência de querer estar com você e não ter. A recíproca é tão dolorosa que ela pode não tolerá-la, por te amar demais. Espero para que ele absorva essa última parte. Isso é um belo elogio. Estou sempre trabalhando com John na identificação do seu sentimento imediato, porque os sentimentos levam a comportamentos. Depois que sabemos o que estamos sentindo, podemos fazer escolhas sobre aonde queremos ir com isso. Mas se os afastamos no segundo em que surgem, geralmente terminamos desviando na direção errada, perdendo-nos novamente na terra do caos. Os homens tendem a estar em desvantagem aqui, porque normalmente não foram criados para ter um conhecimento prático de seus mundos internos e para eles, é menos aceitável, socialmente, falar sobre seus sentimentos. Da mesma forma que as mulheres sentem uma pressão cultural para manter sua aparência física, os homens sentem essa pressão para manter sua aparência emocional. As mulheres tendem a se abrir com amigas ou familiares, mas quando os homens me contam, em terapia, como se sentem, quase sempre sou a primeira pessoa a quem eles confidenciam isso. Assim como minhas pacientes, os homens lutam com seu casamento, sua autoestima, sua identidade, seu sucesso, seus pais, sua infância, sua necessidade de ser amado e compreendido, e, no entanto, pode ser complicado abordar esses tópicos com seus amigos homens de uma maneira significativa. Não é de se estranhar que as taxas de abuso de substâncias e de suicídio em homens maduros continuem a aumentar. Muitos deles não sentem ter nenhum outro lugar a que recorrer. Então, deixe o John tomar seu tempo para identificar seus sentimentos quanto à ameaça de Margot, e a mensagem mais suave que poderia estar por trás dela. Nunca ouvi considerar seus sentimentos por tanto tempo, e estou impressionada que consiga fazer isso agora. Os olhos dele correram para baixo e para o lado, o que normalmente acontece com alguém quando o que digo toca um ponto vulnerável, e fico satisfeita. É impossível crescer sem antes se tornar vulnerável. Parece que ele ainda está, de fato, assimilando isso, que pela primeira vez seu impacto sobre Margot esteja ressoando. Por fim, John volta a olhar para mim. Ei, me desculpe, tive que silenciar você agora há pouco. Eles estavam gravando. O que você estava dizendo? Editável. Eu estava, literalmente, falando sozinha. Não é de se estranhar que Margot queira ir embora. Eu deveria ter confiado no meu instinto e remarcado uma sessão presencial com John, mas me deixei levar por seu pedido urgente. John, digo, quero muito ajudar você nisso, mas acho que é uma coisa importante demais para ser conversada via Skype. Vamos remarcar um horário para você vir, assim não haverá tantas distra. Ah, não, ele interrompe. Isso não pode esperar. Só tive que te dar o contexto antes, para você poder conversar com ele. O terapeuta idiota. É óbvio que ele só está escutando um lado da história, e não um lado muito preciso nesse assunto. Mas você me conhece. Pode testemunhar a meu favor. Pode dar a esse cara alguma perspectiva, antes que Margot pire de vez. Reviro esse cenário na minha cabeça. John quer que eu ligue para meu próprio terapeuta, para discutir o motivo pelo qual meu paciente não está feliz com a terapia que meu terapeuta está fazendo com a esposa dele. Não. Mesmo se o Wendell não fosse meu terapeuta, eu não faria essa ligação. Às vezes, ligo para outro terapeuta para discutir um paciente se, digamos, estou cuidando de um casal, e um colega está atendendo um membro desse casal, e existe um motivo imperioso para a troca de informações, alguém está com tendências suicidas ou potencialmente violento, ou estamos trabalhando algo em um cenário que seria útil ser reforçado em outro, ou queremos ter uma perspectiva mais ampla. Mas nessas raras ocasiões, as partes terão assinado uma autorização para isso. Sendo Wendell ou não Wendell, não posso ligar para o terapeuta da esposa do meu paciente sem uma razão clinicamente relevante, e sem que os dois pacientes tenham assinado um consentimento. Deixe-me fazer uma pergunta, digo a John. Você sente falta da Margot? Você não vai telefonar para o terapeuta dela, vai? Não vou. E você não vai me dizer como realmente se sente em relação a ela, vai? Tenho a sensação de que existe um monte de amor escondido entre John e Margot, porque sei de uma coisa, o amor frequentemente pode se parecer com muitas coisas que não parecem amor. John sorri quando vejo alguém, que deduzo ser novamente Tommy, surgir na tela segurando um roteiro. Sou virada para o chão com tal rapidez que fico zonza, como se estivesse em uma montanha russa que acabou de dar uma despencada rápida. Contemplando os tênis de John, escuto certo vai, Evan sobre seu personagem, meu preferido, deve ser um completo babaca nessa cena, ou talvez ter alguma noção de que esteja sendo um babaca. Curiosamente, John escolhe a noção, e então Tommy lhe agradece e sai. Para meu divertimento, John parece totalmente agradável, desculpando-se com Tommy por sua ausência, e explicando que está ocupado, apagando um incêndio com a emissora. Eu sou a emissora. Vai ver que, afinal de contas, ele é educado com seus colegas. Ou talvez não. Ele espera até que Tommy saia, depois me ergue para o nível do rosto, novamente, e gesticula com a boca, idiota, revirando os olhos na direção de Tommy. Simplesmente não entendo como o terapeuta dela, que é um cara, não consegue enxergar os dois lados disso. Ele continua. Até você pode ver os dois lados. Até eu. Sorriu. Isso que você acabou de dizer foi um elogio sem querer ofender. Só quis dizer. Você sabe. Sei mesmo, mas quero que ele diga. À sua própria maneira, ele está criando um vínculo comigo, e quero que permaneça um pouco mais em seu mundo emocional. Mas John volta para sua invectiva sobre Margot estar jogando areia nos olhos do terapeuta, e que Wendell é um charlatão, porque suas sessões duram apenas 45 minutos, não os costumeiros 50. Aliás, isso também me incomoda. Ocorre-me que John está falando sobre Wendell da maneira que um marido poderia falar sobre um homem por quem sua mulher sente atração. Acho que ele sente ciúmes, e se sente deixado de lado do que quer que aconteça, naquela sala, entre Margot e Wendell. Também estou com ciúmes.
Será que Wendell ri das brincadeiras de Margot? Será que gosta mais dela? Quero trazer John de volta ao momento em que quase se conectou comigo. Fico satisfeita que você se sinta compreendido por mim, digo. Por um segundo, John faz uma expressão de surpresa, depois prossegue. Só quero saber como lidar com Margot. Ela já te disse, respondo. Ela sente sua falta. Sei, por nossa experiência conjunta, como você é habilidoso em afastar pessoas que se preocupam com você. Não estou indo embora, mas Margot está dizendo que poderia. Então, talvez você deva tentar algo diferente com ela. Talvez fazer com que ela saiba que também sente falta dela. Faço uma pausa, porque posso estar enganada, mas acho que você sente mesmo falta dela. Ele dá de ombros, e, dessa vez, quando olha para baixo, não fui silenciada. Sinto falta do jeito que a gente era, ele diz. Agora, está com uma expressão triste, e não de raiva. A raiva é o sentimento a que a maioria das pessoas recorre por ser dirigido para fora. Culpar os outros com raiva pode ser deliciosamente hipócrita. Mas, em geral, é apenas a ponta do iceberg, e se você olhar sob a superfície, vislumbrará sentimentos submersos dos quais ou você não tinha consciência, ou não queria demonstrar: medo, desânimo, inveja, solidão, insegurança. Se puder tolerar esses sentimentos mais profundos por tempo suficiente para entendê-los e escutar o que eles estiverem lhe dizendo, não apenas lidará com sua raiva de um jeito mais produtivo, como também não ficará tão zangado o tempo todo. Evidentemente, a raiva tem outra função: afasta as pessoas e impede que elas se aproximem o bastante para enxergá-lo. Pergunto-me se John precisa que as pessoas fiquem zangadas com ele, para assim não verem sua tristeza. Começo a falar, mas alguém grita o nome de John, assustando-o. O celular escorrega da sua mão, e resvala para o chão, mas justo quando sinto que meu rosto poderia encontrar o chão, John o pega, deixando-se ver, novamente. Merda, preciso ir, diz. Depois, baixinho, bando de imbecis. E então, a tela fica vazia. Aparentemente, nossa sessão terminou. Com tempo sobrando até minha próxima sessão, vou até a cozinha comer alguma coisa. Dois dos meus colegas estão lá. Hilary fazendo chá, Mike comendo um sanduíche. Hipoteticamente, o que vocês fariam se a esposa do seu paciente estivesse indo ao seu terapeuta, e seu paciente achasse seu terapeuta um idiota? Pergunto. Eles olham para mim com as sobrancelhas erguidas. As hipóteses nessa cozinha nunca são hipóteses. Eu mudaria de terapeuta, Hilary diz. Eu ficaria com meu terapeuta e mudaria de paciente, Mike diz. Os dois riem. Não, falando sério, digo. O que vocês fariam? E ainda piora, ele quer que eu converse com meu terapeuta sobre sua esposa. Ela ainda não sabe que ele está fazendo terapia, então agora está fora de questão, mas e se a certa altura ele contar a ela, e então quiser que eu consulte meu terapeuta sobre sua esposa, e ela consentir, tenho que revelar que ele é meu terapeuta? Com certeza, Hilary diz. Não necessariamente, Mike diz ao mesmo tempo. Exatamente, digo. Não está claro. E sabem por que não está claro? Porque esse tipo de coisa jamais acontece. Quando foi que aconteceu alguma coisa do tipo? Hilary me serve um pouco de chá. Uma vez, duas pessoas me procuraram individualmente, para fazer terapia, logo depois de se separarem, Mike diz. Eles tinham sobrenomes diferentes e deram endereços diferentes por causa da separação, então eu não sabia que eram casados até a segunda sessão com cada um, quando percebi que estava escutando as mesmas histórias de lados diferentes. O amigo dos dois, que era um paciente antigo, deu meu nome a ambos. Tive que abrir mão deles. Digo, mas aqui não são dois pacientes com um conflito de interesses. Meu terapeuta está envolvido nisso. Quais são as probabilidades disso? Reparo que Hilary desvia o olhar. O quê? Pergunto. Nada. Mike olha para ela. Ela cora. Desembucha, ele diz. Hilary suspira. Ok. Cerca de 20 anos atrás, quando estava começando, atendia um rapaz por causa de depressão. Sentia que estávamos fazendo progresso, mas então a terapia pareceu empacar. Pensei que ele não estivesse pronto para seguir adiante, mas de fato eu só não tinha experiência suficiente e era verde demais para saber a diferença. Seja como for, ele foi embora, e cerca de um ano depois, dei com ele na minha terapeuta. Mike sorri. Seu paciente te trocou por sua própria terapeuta? Hilary concorda com um gesto de cabeça. O mais curioso é que, na terapia, eu contava como estava emperrada com esse paciente e o quanto me senti desanimada quando ele foi embora. Tenho certeza de que, mais tarde, ele contou à minha terapeuta sobre sua antiga terapeuta incompetente, e a certa altura citou meu nome. Ela com certeza ligou os pontos. Penso nisso em relação à situação com Wendell. Mas sua terapeuta nunca disse nada? Nunca, Hilary diz. Então, um dia, toquei no assunto. Mas é claro que ela não pode dizer que atendia esse sujeito, então mantivemos a conversa focada em como lido com as inseguranças de ser uma terapeuta iniciante. PFF, meus sentimentos? Seja como for, eu estava louca para saber como estava indo a terapia deles, e o que ela fazia de diferente com ele, que funcionava melhor. Você nunca saberá, digo. Hilary sacode a cabeça. Nunca saberei. Nós somos como cofres, Mike diz. Não dá para quebrar a gente. Hilary vira-se para mim. Então, você vai contar para o seu terapeuta? Ambos dão de ombros. Mike olha para o relógio, joga seu lixo na lata. Hilary e eu damos um último gole no chá. Está na hora da nossa próxima sessão. Uma a uma, as luzes verdes no painel superior da cozinha acendem-se, e saímos para buscar nossos pacientes na sala de espera. Prisão. Wendell diz, depois que confesso sobre o meu livro no desenrolar da nossa sessão. Levo um tempo para juntar coragem para lhe contar. Durante 2 semanas, mudei-me para a posição B, planejando contar tudo, mas assim que ficamos cara a cara, em diagonal nos sofás, fico paralisada. Falo sobre a professora do meu filho, grávida, a saúde do meu pai, ruim, um sonho, bizarro, chocolate, uma tangente, admito, as rugas que estão surgindo na minha testa, surpreendentemente, não é uma tangente, e o significado da minha vida. Wendell tenta focar em mim, mas deslizo com tanta rapidez de uma coisa para outra que passo a perna nele. Ou é o que penso.
Do nada, Wendell boceja. É um bocejo falso, estratégico, um bocejo grande, dramático, escancarado. Um bocejo que diz, até você me contar o que de fato está passando pela sua cabeça, você vai ficar empacada exatamente onde está. Depois, ele se recosta e me analisa. Tenho uma coisa para te contar, digo. Ele olha para mim de um jeito fala sério. E toda a história sai de uma vez só. E se você não entregar o livro, haverá sérias consequências financeiras e profissionais. Certo. Dou de ombros, como se dissesse está vendo como estou ferrada. Se eu tivesse escrito o livro sobre parentalidade, não estaria nessa situação, digo. É a frase que venho repetindo diariamente para mim mesma, às vezes de hora em hora, nos últimos anos. Wendell faz seu rotineiro dar de ombros, sorriso, pausa. Eu sei, suspiro. Cometi um erro colossal, irremediável. Sinto o pânico aflorar de novo. Não é nisso que estou pensando, ele diz. Então, o quê? Ele começa a cantar. Metade da minha vida acabou, metade da minha vida passou por mim. Reviro os olhos, mas ele continua. É uma melodia de blues, e tento identificá-la. Eta James, B.B. King. Gostaria de poder voltar, mudar o passado, ter mais anos para fazer a coisa certa. E então, percebo que não é uma música famosa. É Wendell Bronson, compositor de improviso. Sua letra é péssima, mas ele me surpreende com sua voz forte, ressonante. A música continua, e ele está realmente se empolgando, batendo os pés, estalando os dedos. Se estivéssemos à solta no mundo, eu acharia que ele era um nerd de cardigan, mas aqui, o que me impressiona é sua segurança e espontaneidade, sua disposição para ser plenamente ele mesmo, completamente despreocupado em parecer bobo ou não profissional. Não posso me imaginar fazendo isso na frente dos meus pacientes, porque metade da minha vida acabou. Ele chega ao final, completando com um abanar de mãos ao lado do corpo. Wendell para de cantar e olha para mim, sério. Quero dizer a ele que está sendo irritante, que está banalizando um problema realístico e prático que provoca ansiedade. Mas antes de poder dizer isso, sinto-se instalar uma tristeza profunda, aparentemente vinda do nada. Sua melodia percorre a minha cabeça. É como aquele poema da Mary Oliver, digo a Wendell. O que é que você planeja fazer com sua vida alucinada e preciosa? Eu pensava que sabia o que planejava fazer, mas agora tudo mudou. Eu estaria com um namorado, escreveria o que tinha importância para mim. Nunca esperei estar nesta situação. Wendell me dá uma olhada. Lá vamos nós, de novo. A esta altura, somos como um velho casal de marido e mulher, que termina a frase um do outro. Mas então Wendell fica calado, e não parece o tipo intencional de silêncio a que estou acostumada. Ocorre-me que talvez ele esteja perplexo, da maneira que, às vezes, eu fico perplexa quando meus pacientes empacam e eu também fico empacada. Ele tentou bocejar, cantar, me reorientar e fazer perguntas importantes, mas, mesmo assim, estou de volta aonde normalmente vou, a saga das minhas perdas. Estava exatamente pensando no que você pretende aqui, ele diz. Como acha que posso te ajudar? Fico sem reação com sua pergunta. Não sei se ele está recorrendo à minha ajuda como colega, ou me perguntando como sua paciente. Seja como for, não tenho certeza, o que eu quero da terapia. Não sei, respondo, mas assim que digo isso, sinto medo. Talvez Wendell não possa me ajudar. Talvez nada possa. Talvez eu tenha que aprender a viver com as minhas escolhas. Acho que posso ajudar, ele diz, mas talvez não da maneira que você imagina. Não posso trazer seu namorado de volta, nem fazer você voltar no tempo. E agora você está nesse imbróglio com o livro e quer que eu também te salve disso. Mas eu também não posso fazer isso. Solto um bufo do quanto isso é absurdo. Não quero que você me salve, digo. Sou a chefe de família, não uma donzela em perigo. Ele me encara. Desvio o olhar. Ninguém vai salvar você, ele diz calmamente. Mas não quero ser salva. Insisto, embora, desta vez, eu, em parte, cisme, espere, será? Em certo grau, não é o que queremos todos? Penso em como as pessoas vêm à terapia esperando sentir-se melhor, mas o que melhor significa realmente? Na geladeira da cozinha do nosso consultório, tem um ímã colocado por alguém. Paz não significa estar em um lugar onde não haja barulho, confusão ou trabalho duro. Significa estar no meio dessas coisas e ainda assim ter calma no coração. Podemos ajudar os pacientes a encontrar a paz, mas talvez um tipo diferente do que eles imaginavam que encontrariam quando começaram o tratamento. Como disse o falecido psicanalista John Viacla numa frase famosa, antes de a terapia ter sucesso, é a mesma chatice todas as vezes. Depois que a terapia tem sucesso, é uma chatice atrás da outra. Sei que a terapia não fará com que todos os meus problemas desapareçam, não impedirá o desenvolvimento de outros, nem garantirá que eu sempre agirei partindo de um lugar de iluminação. Os terapeutas não realizam transplantes de personalidade, apenas ajudam a parar as arestas. Um paciente pode se tornar menos reativo ou crítico, mais aberto e apto a deixar as pessoas se aproximarem. Em outras palavras, a terapia tem a ver com entender o indivíduo que você é. Mas parte de entender a si mesmo é desconhecer a si mesmo, abrir mão das histórias limitantes que você vem se contando sobre quem você é, de modo a não ficar aprisionado por elas, podendo viver sua vida. Mas como ajudar as pessoas a fazer isso são outros 500. Revejo o problema mais uma vez em minha mente. Tenho que escrever um livro para ter onde morar. Abri mão da oportunidade de escrever o livro que colocaria um teto sobre minha cabeça por anos a fio. Não consigo escrever o livro estúpido sobre um tópico estúpido que está me deixando miserável. Me obrigarei a escrever o livro estúpido e miserável sobre felicidade. Tentei me forçar a escrever o livro estúpido e miserável sobre felicidade, mas acabei no Facebook, com inveja de todas as pessoas que conseguem resolver seus problemas. Lembro-me de uma citação de Einstein: nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo grau de consciência que o criou. Sempre achei que fazia sentido, mas, como a maioria de nós, também acredito que poderia conseguir solucionar meu problema pensando repetidas vezes como me coloquei naquela situação. Simplesmente não vejo como sair dessa, digo. E não estou só me referindo ao livro. Estou dizendo isso como um todo, tudo o que aconteceu. Wendell recosta-se no sofá, descruza e torna a cruzar as pernas, depois fecha os olhos, algo que faz quando parece estar organizando seus pensamentos.
Quando volta a abrir os olhos, ficamos lá por um tempo, sem dizer nada, dois terapeutas à vontade, juntos em um longo silêncio. Recosto-me para trás e sinto prazer nisto, penso em como eu queria que todo mundo pudesse fazer isso mais vezes em sua vida cotidiana, simplesmente estar em companhia, sem celulares, sem notebooks, TVs ou conversa ociosa. Apenas a presença. Ficar assim me faz sentir relaxada e energizada, ao mesmo tempo. Por fim, Wendell fala. Lembrei-me de um desenho animado clássico. Ele começa, de um prisioneiro balançando as grades, tentando desesperadamente escapar. Mas à sua direita e à esquerda, a cela está aberta, não há grades. Ele faz uma pausa, deixando que a imagem fique clara. O prisioneiro só precisa dar a volta, mas mesmo assim, ele balança freneticamente as grades. Isso acontece com a maioria de nós. Sentimos-nos completamente empacados, presos em nossas celas emocionais, mas existe uma saída, desde que estejamos dispostos a vê-la. Ele deixa que essa parte permaneça entre nós, desde que estejamos dispostos a vê-la. Gesticula para uma cela de prisão imaginária, convidando-me a vê-la. Eu desvio o olhar, mas sinto os olhos de Wendell em mim. Suspiro. Tudo bem. Fecho os olhos e respiro fundo. Começo a visualizar a prisão, uma cela minúscula com paredes de um bege monótono. Visualizo as barras de metal, grossas, cinza e enferrujadas. Vejo a mim mesma em um macacão laranja, sacudindo aquelas barras com fúria, implorando soltura. Visualizo minha vida nessa cela minúscula, com nada além do cheiro pungente de urina e a perspectiva de um futuro lúgubre, limitado. Imagino-me gritando: tirem-me daqui, salvem-me. Vejo-me olhando freneticamente à direita, depois à esquerda, e em seguida, fixo o olhar surpresa. Noto todo o meu corpo reagindo e sinto-me mais leve, como se tivessem sido tirados 500 quilos, quando me vem a compreensão. Você é seu próprio carcereiro. Abro os olhos e dou uma olhada em Wendell. Ele levanta a sobrancelha direita, como que dizendo: eu sei, você vê. Eu vi você vendo. Continue olhando, ele sussurra. Torno a fechar os olhos. Agora, estou contornando as grades e me dirigindo para a saída, no início com certa hesitação, mas conforme vou me aproximando dela, começo a correr. Do lado de fora, posso sentir meus pés na terra, a brisa na pele, o calor do sol no rosto. Estou livre. Corro o mais rápido que posso, e então, depois de um tempo, diminuo a velocidade e dou uma olhada às minhas costas. Nenhum guarda da prisão está me perseguindo. Ocorre-me que, para começo de conversa, não havia guardas na prisão. É claro. A maioria de nós vem à terapia sentindo-se encurralado, aprisionado por nossos pensamentos, comportamentos, casamento, trabalho, medos ou passado. Às vezes, aprisionamo-nos com uma narrativa de autopunição. Se tivermos uma escolha entre acreditar em uma de duas coisas, ambas das quais podendo ser comprovadas, sou incapaz de despertar afeto, ou sou amado, frequentemente escolhemos a que nos faz sentir mal. Porque mantemos nossos rádios sintonizados nas mesmas estações com estática. A estação a vida de todo mundo é melhor do que a minha. A estação não posso confiar nas pessoas. A estação nada dá certo para mim. Em vez de girar o dial para lá ou para cá, mude a estação. Contorne as barras. Quem está nos impedindo, se não nós mesmos? Existe uma saída, desde que estejamos dispostos a vê-la. Justo um desenho animado ensinou-me o segredo da vida. Abro os olhos e sorrio. Wendell sorri de volta. É um sorriso conspiratório, que diz: não se engane. Pode parecer que você teve um avanço de abalar a terra, mas isso é só o começo. Sei muito bem quais desafios estão à frente, e Wendell sabe que eu sei, porque nós dois sabemos de algo mais. A liberdade envolve responsabilidade, e existe uma parte na maioria de nós que acha a responsabilidade assustadora. Poderia parecer mais seguro ficar na prisão? Visualizo novamente as grades e as laterais abertas. Uma parte em mim pressiona para ficar, outra, para sair. Escolho sair. Mas contornar as barras na minha mente é diferente de contorná-las na vida real. Minha máxima preferida do meu ofício é o insight, é o prêmio de consolação da terapia, significando que você pode ter toda a percepção do mundo, mas se não mudar quando estiver à solta lá fora, o insight e a terapia são inúteis. O insight permite que você se pergunte: isso é algo que estão fazendo comigo, ou eu estou causando a mim mesma? A resposta lhe dá escolhas, mas cabe a você fazê-las. Você está pronta para começar a falar sobre a luta que está travando? Wendell pergunta. Você quer dizer a luta com o namorado? Começo. Ou comigo mesma. Não, sua luta com a morte, Wendell diz. Por um segundo, fico confusa, mas então revejo meu sonho em que encontro com o namorado no shopping. Ele: você chegou a escrever seu livro? Eu: que livro? Ele: o livro sobre a sua morte. Ai. Meu Deus. Normalmente, nós, terapeutas, estamos vários passos à frente dos nossos pacientes, não por sermos mais espertos ou mais sábios, mas porque temos a vantagem de estar fora da vida deles. Eu direi ao paciente que comprou o anel, mas parece não encontrar a hora certa de pedir a namorada em casamento. Não acho que você tenha certeza de querer se casar com ela, e ele dirá: o quê? Claro que tenho. Vou fazer isso neste fim de semana. E então, ele vai para casa e não faz o pedido, porque o tempo estava ruim e ele queria fazê-lo na praia. Teremos o mesmo diálogo durante semanas, até que um dia ele chega e diz: vai ver que eu não quero me casar com ela. Muitas pessoas que dizem não, eu não sou assim, descobrem-se uma semana, um mês ou um ano depois dizendo: na verdade, esse sou eu. Tenho a sensação de que Wendell andou guardando essa pergunta, esperando o momento certo para trazê-la à tona. Os terapeutas estão sempre avaliando o equilíbrio entre formar uma aliança confiável e partir para o verdadeiro trabalho, de modo que o paciente não precise continuar sofrendo. Desde o início, nós nos movemos lenta e rapidamente, retardando o conteúdo, acelerando o relacionamento, plantando sementes estrategicamente ao longo do percurso. Assim como acontece na natureza, se você planta a semente cedo demais, elas não brotam. Se planta tarde demais, elas podem se desenvolver, mas você perdeu o solo mais fértil. No entanto, se planta no momento exato, elas absorverão os nutrientes e crescerão. Nosso trabalho é uma dança intrincada entre apoio e confronto. Wendell pergunta sobre a minha luta com a morte no momento certo, mas por mais razões do que ele teria meios de saber.